Bom dia, pessoal! Na nossa aula de língua português de hoje, nós vamos estudar os substantivos, sua classificação e inflexão, comigo, professora Camila. Então, o substantivo, ele vai fazer parte aí das classes de palavras. Então, todas as palavras que existem, elas vão ser classificadas de acordo com sua função numa frase. E hoje nós vamos ver o substantivo. Então, nessa frase, por exemplo, vocês conseguem identificar quais são as palavras que são substantivo? Então, vocês vão pausar o vídeo e tentar identificar aí. Então, a resposta é a seguinte: os substantivos são as palavras brinquedo e bola. Ao longo da aula de hoje, vocês vão entender o que são substantivos e onde, como e por que eles são utilizados. Vocês podem acompanhar essa parte aí da aula na página 122 do livro de português. Bem, e o que são substantivos? Os substantivos, eles pertencem à classe gramatical de palavras que denominam os seres em geral. Então, nós vamos usar substantivos para nomear seres, objetos, lugares, instituições, ações, sentimentos, estados e conceitos. Ao longo da aula, a gente vai aprender a usá-lo de diversas formas. Tá, pessoal. Então, quais são as classificações dos substantivos? A classificação do substantivo, eles podem ser comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto e, por fim, coletivo. Tá, professora, mas de onde vem a palavra substantivo? A palavra substantivo vem do significado que esses substantivos eles vão dar significado às substâncias, sejam elas palpáveis e concretas ou apenas abstratas, apreendidas pela mente como os nomes, qualidades ou processos. Então, para a gente conseguir aprender esse novo conteúdo, primeiro nós precisamos saber que os substantivos eles possuem classificações de acordo com o tipo de substância que estão nomeando. Além disso, nós precisamos nos lembrar que existem variações de acordo com o gênero, número e grau. Nós vamos ver cada uma dessas situações na aula de hoje. Então, pessoal, dando continuidade, o substantivo ele pode ser comum e próprio. Vocês encontram esse conteúdo na página 123 do nosso livro de língua portuguesa. Então, o substantivo comum, ele se aplica a todos os seres de uma espécie e são chamados de comuns. Então, por exemplo, cachorro, homem, país, pintor. Então, percebam também que esse substantivo comum, nós vamos escrevê-lo com a primeira letra minúscula. Já o substantivo próprio é um substantivo que dá nome a apenas um indivíduo, ou a um país, e assim por diante. Então, por exemplo, se meu cachorro se chama Hulk, se o nome dele vai ser Hulk, eu vou escrevê-lo com H maiúsculo. A minha irmã, por exemplo, se chama Ana, então eu vou escrever esse nome com a palavra Ana. E aqui nós temos também a classificação entre concreto e abstrato. Então, o conteúdo está na página 124. Então, o substantivo concreto, ele vai designar seres reais ou imaginados, objetos, lugares e instituições. Então, por exemplo, jardineiro. É um tipo, né, de profissão aí, que é o senhor que vai cuidar aí do nosso jardim. Fantasma, panela, São Paulo, Petrobras e escola. Todos esses são substantivos concretos, porque designa instituições ou seres que são reais. Mesmo esses aqui que são imaginados como fantasma, ele também vai ser classificado como substantivo concreto. Agora, o substantivo abstrato, ele vai indicar ações, sentimentos, qualidades, ideias. Eles vão nomear algo que precisa de outro ser para existir, que é o caso aqui, ó, dos sentimentos. Então, a gente tem aqui, ó, como exemplo, combate, explicação, alegria, inteligência, igualdade. Vocês conseguem aí identificar para mim algum tipo de substantivo concreto e abstrato? Tá. Dando continuidade, os substantivos eles podem ser simples e composto. Então, os substantivos simples eles vão ser formados por uma única palavra. Então, por exemplo, roupa, flor, sol, pé, são todos aí substantivos simples. Vocês podem observar aqui
que ele é composto por apenas uma palavra. Agora, quando eu falo substantivo composto, eu estou me referindo aqui, ó, aos substantivos que são formados por duas palavras ou mais, como é o caso aqui, ó, de guarda, roupa. Percebam que vai ser um substantivo que vai ser formado por duas palavras unidas, que vão significar o quê? Aqui, no caso de guarda-roupa, vai significar aquele móvel da casa em que nós guardamos roupa. Temos outros exemplos, como couve-flor, pontapé, girassol. Observem que em alguns casos a gente vai vir aqui, o substantivo ele vai vir separado por hífen. Em outros casos não, ele vai vir junto. Mas mesmo assim nós conseguimos identificar aqui que são duas palavras. E o substantivo, quanto à sua classificação, ele também pode ser separado entre primitivo e derivado. Observe lá na página 125. Então, o substantivo primitivo, eles vão ser substantivos que não se originam de outra palavra. Por exemplo, jardim, café, mão. Já os derivados, eles vão se originar de outras palavras, que é o caso aqui ó, de jardineiro, que vai ser uma palavra que tem na origem na palavra jardim, que nós vimos aqui, que é um substantivo primitivo. Então, o substantivo primitivo jardim deu origem ao substantivo derivado jardineiro, que é o caso que acontece aqui, por exemplo, em cafeteira, que tem origem na palavra café. Tá, professora? Então, nós já vimos as classificações do substantivo e as flexões que a senhora falou que a gente ia estudar. Então, nós vamos ver aqui agora. Então, ó, os substantivos, eles vão possuir flexões quanto ao gênero, número e grau, que nós vamos observar agora aqui, vamos aprender agora. Tá, pessoal? Então, agora nós vamos aprender sobre a flexão de gênero do substantivo, como a gente já havia começado lá no início da aula. Então, vocês podem acompanhar aí na página 127 e 128 do nosso livro. Então, o gênero é uma categoria gramatical que se estende a todos os substantivos, mesmo aqueles que não têm sexo, como é o caso dos objetos. Então, tudo que vocês estão observando aí de objetos, eles também vão ter uma flexão de gênero. Eles vão ter aí, ó, o masculino e o feminino, tá bom? Então, aqui é o caso da a escova e o livro. Então, quando a gente está falando de flexão de gênero, nós vamos flexioná-lo em masculino e feminino. Então, masculino vão ser precedidos de artigos masculinos, o, os e uns. Exemplo, o copo, o menino, o cavalo, o pente. E o feminino, geralmente eles são precedidos de artigos femininos, as e umas. Exemplo, a xícara, a menina, a égua, a escova. E assim por diante. Vocês devem conhecer aí vários substantivos femininos e masculinos. Tá, então temos na nossa língua dois tipos de substantivo. Aqueles aqui, ó, que vão ser uniformes, que vão possuir uma forma única para ambos os gêneros. Por exemplo, anjo. Tanto para o gênero masculino quanto feminino, nós vamos falar anjo. E estudante. E existem aqueles que são biformes. Eles vão possuir formas diferentes para o masculino e para o feminino, que é o exemplo menino e menina, trabalhador e trabalhadora, cão e cadela. E a gente vai observar agora como que a gente faz essa mudança. Tá. A distinção das palavras em masculino e feminino, ela pode acontecer da seguinte forma. A gente pode flexioná-lo, fazer a flexão dele de palavras com alterações em sua terminação, por exemplo, moço, moça. Observem aqui que a gente só mudou a terminação de moço para moça. Patrão, observem, patrão, patroa. E existe também um outro tipo da gente mudar aí, flexionar esse gênero do substantivo, que é, por exemplo, aqui, ó, o uso de palavras diferentes, que é homem e mulher, padrinho e madrinha, cavalheiro e dama. Tá. E aí existe um outro tipo de flexão. Então, nós já vimos o gênero e agora nós vamos ver a flexão de número, que é, por exemplo, aqui, ó, o singular, que é para designar um único ser. Exemplo, livro, caneca e mesa. E o plural, que é para indicar mais de um ser. Exemplo aqui, ó, livros, canecas e mesas.
E a terceira forma da gente flexionar um substantivo é quanto a o aumentativo e o diminutivo, que vai ser aí o grau do substantivo. Então, ó, nós podemos ter o aumentativo, quando eu tenho um substantivo que ele vai estar ali no modo neutro, e aí eu quero aumentá-lo. Então, por exemplo, carro, carro grande. Que aqui, ó, eu tenho um substantivo, mais o acréscimo de um adjetivo. Eu adiciono um adjetivo a esse substantivo. Então, eu tinha apenas carro, acrescentei o adjetivo, ficou carro grande. Então, aí eu tenho um aumentativo. Além disso, eu posso apenas usar um sufixo, ó, que é uma parte da palavra que vem aqui bem no fim dela. Carrão. A mesma coisa que é com casa grande e casarão. E eu tenho também uma forma de diminuir esse substantivo. Então, ó, o diminutivo. Então, se eu tinha menina, agora eu tenho aqui, ó, menina pequena, que é o substantivo mais o adjetivo. Já aqui, quando eu só mudo o sufixo, eu vou ter menininha. Gato pequeno e gatinho. Tá? Então, pessoal, a gente encerra a aula daqui agora. Vocês receberam atividades impressas. Então, a gente vai fazer essa atividade. Além da nossa interação no grupo do WhatsApp, vocês vão usar esse vídeo aqui para auxiliar vocês a construírem essa atividade aí. Então, muito obrigada e até a próxima aula.